Agora estamos on, né? Como diria aí o meme do momento, o pai está on, né? Vamos começar nossa aula, dar continuidade ao nosso direito individual do trabalho. Quanto o pessoal, a gente aguarda mais um minutinho para ver se o pessoal vai aparecer, a gente já vai selecionar nosso material. Eu dei uma atualizada boa já no material de ontem para hoje. Eu tive um tempinho entre as 10 de ontem da noite até a meia-noite. Larissa, não é só não, realmente. Tem, né, tem cachorro, tem gato, né? Só não pode começar a latir, porque aí a mãe tem que sair para acudir, né? Não, faculdade. Eu já tive que ir lá para cumprir o regimento. Começou a cair a internet. Como que surgiu a decisão de mexer com trabalhista? Isso você vê como são casos, né? Já que você perguntou, começar com casos da vida aí. Parece até novela, mas por causa de confusão dentro de escritório. Há muito tempo atrás eu fui estagiário e na minha época não existia esse negócio de eletrônica, era tudo físico, né? E o controle de andamento de processo não é assim automatizado, nada disso, era tudo em fichas, né? E aí, André, eu fui até o Fórum Civil, aliás, eu fazia, né, comecei a estagiar e acho que no primeiro ou segundo semestre, não entendia nada ainda, mas de fato comecei a estagiar, tinha que começar por algum lugar. E aí, né, começou a ter confusão entre os estagiários dentro do escritório, um escritório grande aqui. Por quê? Porque o advogado chegava, ó, vocês não estão dando a atenção devida aos processos, está faltando andamento de processo, vocês têm que ir ao fórum pedir andamento e tem que anotar nas fichas. Rapaz, teve um dia que perderam um prazo lá, uma estagiária, na verdade, perdeu um prazo. E aí o advogado perdeu porque não houve anotação, né? Tanto que eu aprendi nesse primeiro escritório, para você ter uma ideia, todos os meus prazos, apesar de ter hoje agenda eletrônica, sistema eletrônico, aviso, Promad, pagamento de sistema de entrega de publicação, tal, eu ainda tenho uma mania de escrever na minha agenda, prazo por prazo, prazo fatal, audiência e tal. A minha agenda é a agenda principal do escritório, porque eu aprendi isso nesse escritório. E aí eu achava ele muito organizado, o advogado. Só que acontece, os estagiários não eram, certo? E aí um dia ele deu um esporro geral, André, no seguinte sentido, falou, ó, vocês estão de brincadeira, vocês vão lá, não dão andamento no processo, na hora que é para anotar na agenda, não tá, mas ele deu um esporro generalizado, ele não focou, né, porque no início, o primeiro estagiário que foi, desculpa, fala assim, não, mas isso aí não é minha responsabilidade, ele, ó, não sei de quem que era a responsabilidade, e deu aquela escovada em todo mundo, E né, distribuir. chamou aquela de incompetente para baixo, né. Aí eu falei, cara, eu não quero ficar sendo responsabilizado pelo serviço dos outros. Aí teve um outro deslize lá, que agora eu não me recordo o que foi, mas eu acho que faltou dar um andamento no processo que era importante, porque na nossa época você tinha que ir até o balcão pedir andamento, senão o processo ficava parado. E aí surgiu a ideia, falei, ó, o advogado, o nome tal, fulano. Para evitar esse tipo de situação, seria muito mais fácil você colocar setores, por exemplo, um estagiário para civil, um para direito público, um para direito do trabalho. E na época eu nem fazia direito do trabalho, fazia civil, mas a confusão se deu no civil. Né? Aí ele pegou e falou o seguinte, ó, quem ele achou que fosse que estava dando problema, você vai ficar no civil, e aí eu fiquei incumbido com o direito do trabalho. Ó, você vai lá para a Justiça do Trabalho. Pra você ter uma ideia, a Justiça do Trabalho ali era na Fernando Correia, não sei se você vai ter essa recordação. Sabe onde é a Volkswagen, né? Do outro lado da avenida, eu acho que é a Audi agora, ou é uma outra concessionária, ali funcionava a Justiça do Trabalho. E aí eu comecei para lá, fui pegando gosto e, né, como eu tinha essa mania também de anotar tudo, acabei me especializando nessa área e gostando da área e estou até hoje, entendeu? Mas tudo começou por causa de um esporro do serviço mal feito, entendeu? Ai, ai, vamos lá. Gente,
Eu vou disponibilizar essa apostila para vocês, né? Vou tentar arrumar esse sumário, senão eu vou tirar o sumário e deixar só nos capítulos, tá? Nós entramos nos princípios, né? Começamos a falar dos princípios. Nós chegamos a falar de divisão, né? Falamos de divisão de direito do trabalho. Um ponto que faltou, gente, que eu vou até inserir aqui, porque está na minha antiga apostila. Eu acho que eu não falei sobre fontes do direito do trabalho. Então, antes de voltar na parte... sobre princípios. Na condição, ia começar a condição mais benéfica. Isso. Então, antes de voltar nos princípios, eu vou só abrir um parênteses aqui. Isso vai estar na apostila, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu não mencionei quais são as fontes do direito do trabalho. Então, professor, quais são as fontes do direito do trabalho, né? Gente, fonte nada mais é do que nascedouro. Se a gente trouxer para o direito o que é fonte, a gente quer saber qual que é a origem, qual que é o nascedouro do direito do trabalho. A origem das normas trabalhistas, a origem do direito trabalhista, ele advém de duas formas: fonte material e fonte formal. Fonte material é o momento pré-jurídico, ou seja, antes da elaboração da norma, já há uma atuação, um acontecimento, algum ato que gere a inspiração para a criação de um direito. Isso é fonte material do direito, ou seja, aquilo que vai gerar a criação de uma proteção trabalhista. Exemplo, greve é um direito onde você vai reivindicar, movimento dos trabalhadores nas ruas pedindo novas condições ou melhores condições de trabalho, atuações dos sindicatos junto aos legisladores pedindo elaboração de normas para as leis de determinada categoria. Um exemplo, até pouco tempo atrás não existia regulamentação sobre atividade de motoboy. Hoje tem, em razão da movimentação dos sindicatos, ou seja, os sindicatos, né, de motoboy, visualizando que havia muito acidente, muita perda de vida, foram lá e reivindicaram uma série de direitos, tanto que hoje o motoboy ele tem que andar com um equipamento de proteção individual, é considerado uma atividade de risco, tem que pagar o adicional de periculosidade. Até pouco tempo atrás não havia esse tipo de proteção. Então, antes de criar a norma, houve uma movimentação dos trabalhadores ou dos sindicatos para criar a norma. Então, fonte material é o momento pré-jurídico, antes da elaboração da norma, certo? Então, são os movimentos, os atos, a atitude dos trabalhadores. A contrário, né, do outro modo, as fontes formais são o momento pós-jurídico. Já é o direito positivado, já é o direito estabelecido, já há a elaboração de normas. Então, fonte material, ainda não existe nenhum direito, né? Há uma reivindicação. Fonte formal, já há o direito pré-estabelecido de alguma forma. A fonte formal, que já é o momento pós-jurídico, já há uma norma existente, ele se divide em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Fonte formal autônoma, não vou começar pela heterônoma, que é a que mais ocorre, né, que é o praxe. A fonte formal heterônoma é aquela proteção, aquela norma já constituída em um código ou em uma lei, ou seja, já é uma norma pré-estabelecida, porém criada por um terceiro, ou seja, normalmente pelo Estado. Ou seja, a norma não é criada diretamente pelos destinatários, ou seja, há um terceiro que não tem interesse na causa, que vai elaborar uma norma para ser aplicada a outras relações jurídicas. Então, a gente está diante do fonte formal heterônoma, criação de uma norma, direito positivado, ou seja, a codificação através da estipulação de um terceiro, de um regramento que é impositivo, ele impõe a vontade das partes. Exemplo, Constituição Federal é fonte heterônoma, CLT é fonte heterônoma, Código Civil é fonte heterônoma, Código de Processo Civil é fonte heterônoma. Por quê? Porque são normas criadas pelos legisladores que representam o Estado, criam essa norma para aplicação nas relações jurídicas de outras pessoas, normalmente iniciativa privada, mas também pode alcançar a iniciativa pública. No entanto, há uma elaboração por
terceiros, certo? E normalmente há já o direito positivado, o direito já está estabelecido. Se você, por exemplo, pensar aí em direito do trabalho, horas extras já tem legislação? Já tem. Então já é uma fonte heterônoma, certo? Criada pelo Estado para regular a relação dos trabalhadores. Em contrapartida, existe a fonte formal autônoma. A fonte formal autônoma é quando há uma elaboração de uma norma sem a participação de terceiro, ou seja, os próprios destinatários criam essa norma. Exemplo, professor. Os melhores exemplos são ótimos de direito do trabalho: acordo e convenção coletiva de trabalho. São dois exemplos fantásticos de fonte formal autônoma. Por quê? Porque os destinatários do que está sendo criado é que vão elaborar essa norma. Então, professor, o que é o acordo coletivo de trabalho? O que é convenção coletiva de trabalho? Mais uma vez, vou abrir um parêntese aqui para vocês. Por quê? Porque o que eu estou falando, a gente vai aprofundar em direito coletivo, mas não tem exemplo melhor que a convenção e acordo coletivo para explicar em direito do trabalho a fonte autônoma. Então, tá. Fonte autônoma. Convenção coletiva, professor. Convenção coletiva nada mais é do que o pacto entre sindicato dos trabalhadores de um lado e sindicato dos empregadores do outro lado. Então, estamos diante de uma pactuação entre entidades sindicais, ou seja, vai se estabelecer uma convenção coletiva, ou seja, vai se redigir como se fosse um contrato para regular a relação entre os sindicatos de empregadores de empregado de uma determinada categoria. Então, a gente está diante aí de uma convenção coletiva. O que ficar pactuado entre eles será aplicada na categoria. Então, exemplo, vamos dizer que fica estabelecido, já que eu falei de motoboy, né, aqui em Cuiabá não existe um sindicato próprio dos motoboys. No entanto, eles estão vinculados hoje ao Sintraisco, sindicato dos escritórios, né? Seja escritório contábil, de advogados, tal, a categoria está vinculada a esse sindicato. Foi feita uma convenção coletiva e nessa convenção coletiva ficou estabelecido que haveria o pagamento do adicional moto. Professor, o que diabo é de adicional moto? Nada mais é do que uma verba de caráter indenizatória para remunerar o desgaste pelo uso da moto pelo motoboy. Ou seja, o motoboy utiliza a moto, que é um instrumento próprio dele, normalmente dele, para prestar serviço para alguém. Então, para evitar que ele tenha desgaste, pneu, manutenção de moto, troca de óleo, aí haverá um pagamento além do salário piso, além das entregas, além da comissão, além do adicional de periculosidade, um adicional moto. O que a gente está estabelecendo? Está estabelecendo um direito. Esse direito está na lei? Não está na lei. Então, quem está criando o direito? Os dois sindicatos. Pactuaram e estabeleceram. Sindicatos dos empregados dessa ideia, empregadores gostou e estabeleceu e colocaram no instrumento. Então, foi inserido um direito novo. Quem criou esse direito? Foi o Estado? Não. Foram os próprios destinatários, ou seja, a categoria que estabeleceu. Então, a gente está diante de uma fonte formal autônoma, sem a participação de terceiro, sem a participação do Estado. É uma criação de uma norma diretamente pelos interessados, certo? O segundo é o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é bem parecido com a convenção coletiva, mas é diferente. Por quê? O acordo coletivo nada mais é que o ajuste do sindicato dos trabalhadores de um lado e empresa do outro. Ah, professor, entendi. Então, enquanto convenção coletiva é pacto entre sindicato e sindicato, acordo coletivo é o pacto, né, normativo entre sindicato dos empregados, dos trabalhadores, e empresa do outro lado. Ou seja, a empresa, ela é mais, o coletivo ele é mais restrito porque ele é dentro de uma empresa, enquanto que a convenção coletiva é mais ampla porque ela atinge toda a categoria dentro daquele município. Então, todos esses direitos estabelecidos através de acordo ou convenção coletiva nada mais são de que fontes formais autônomas. Certo? Ficou claro, gente? Eu tinha que fazer esse parênteses aqui porque eu não mencionei para vocês a aula passada, porque está na minha apostila antiga, inclusive eu tenho que importar até para essa aqui. Depois eu vou trazer para cá, tá? Seguindo, fazer uma revisão rápida para a gente prosseguir, já que é um princípio tão importante, a gente está diante aí, tá, um pulo aqui.
Eita, depois eu arrumo isso aqui. A gente estava falando dos princípios específicos de direito do trabalho. Beleza, professor, o que nós vimos aula passada? Gente, nós vimos aula passada que existe o principal princípio dentro do direito do trabalho, denominado de princípio da proteção ou princípio protetor, certo? O que visa esse princípio? Qual que é a regra desse princípio? Por esse princípio, haverá o quê? Uma tentativa de tentar equalizar, equilibrar uma relação que está em desigualdade, está em discrepância. Ou seja, normalmente, em razão daquela análise histórica que nós vimos, a empresa é economicamente muito mais forte que o empregado. Ela está em condições muito mais favoráveis, muito mais segura do que o empregado ou o trabalhador. Portanto, para tentar equilibrar, criou-se o princípio da proteção, que tem por objetivo equilibrar essas relações. O princípio da proteção ele se subdivide em 3 subprincípios. O primeiro, o indúbio pro, deixa eu separar aqui, o indúbio pro operário, ou também conhecido como indúbio pro mísero, a condição mais benéfica e a regra da norma mais favorável. Esses são os 3 subdivisões do princípio da proteção, certo? Beleza, professor, o que a gente falou do indúbio pró-operário? O indúbio pró-operário nada mais é do que existindo uma norma com várias interpretações, a gente sempre vai optar por aquela interpretação que é mais favorável ao trabalhador. Como exemplos, mencionamos na aula passada, até pouco tempo atrás não havia o quê? Aviso prévio, né? Proporcional, havia apenas o aviso prévio de 30 dias. Hoje existe o quê? Além do estabelecimento mínimo de 30 dias para aviso prévio, a possibilidade de inserção de mais dias de aviso prévio conforme anos que forem sendo completados de trabalho. Então, a cada ano de trabalho, acresce 3 dias de aviso prévio, totalizando o máximo de 90 dias, 30 pela Constituição, pela legislação, e mais 60 de proporcionalidade. Eu disse para vocês que essa norma ela é omissa em informar quem será o destinatário ou beneficiário dessa norma. E por interpretação, uma interpretação inicial, estabeleceu-se que a regra do aviso prévio proporcional é direito apenas do trabalhador. Portanto, se o empregado pedir demissão, ele não tem que ter descontado ou ter que trabalhar o aviso prévio proporcional. Ele vai trabalhar apenas o aviso prévio padrão de 30 dias. O que é isso? Isso nada mais é do que uma interpretação de uma norma mais favorável ao trabalhador, certo? Isso é a regra do indúbio pró-operário ou do indúbio também conhecido como indúbio pró-mísero, certo? Próximo princípio, que eu acho que foi o princípio que nós paramos, só para tentar recordar agora, princípio ou regra da norma mais favorável. Aqui muda um pouco a regra, porque existindo várias normas, você vai escolher aquela que é mais favorável ao trabalhador. Então, indúbio pró-operário. Existindo uma norma com várias interpretações, você escolhe a interpretação mais favorável. Princípio ou regra da norma mais favorável. Existindo norma mais favorável, aí você opta por aquela norma que vai ser que vai trazer melhores benefícios, privilégios ao trabalhador. Então, a gente consegue distinguir o indúbio pró-operário da norma mais favorável. Beleza, professor, essas regras são absolutas? Gente, com a reforma trazida pela Lei 13.467 de 2017, que é conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, existe o quê? E existe agora uma flexibilização de todos os princípios, todos eles decorrentes do princípio da proteção. Por quê? Porque antes, como eu havia dito, não havia a distinção entre trabalhadores hipersuficiente e hipossuficiente. Ou seja, essas normas de proteção elas eram absolutas. Agora, não mais. Por quê? Porque agora, essas normas, em tese, elas vão ser o quê? Relativas. Porque elas são aplicadas apenas, em regra, aos empregados
hipossuficientes, que são aqueles que recebem menos de R$ 12.000 e não tenham, ou, que na verdade é uma conjunção, e não tenham curso superior, não tenham graduação em curso superior. Em contrapartida, os trabalhadores hipersuficientes, que são aqueles que recebem duas vezes o valor do teto do maior benefício pago pela Previdência Social, ou seja, 6.000, duas vezes R$ 6.101, e ter esse indivíduo graduação em curso superior, em nível superior, ele é considerado como trabalhador hipersuficiente. E ele terá mais liberdade em relação às negociações e até mesmo uma redução da proteção dada a esse tipo de trabalhador em razão dessa reforma trazida, certo? Beleza, professor. Então, tem a norma mais favorável. Dá um exemplo. Se eu tenho na Constituição um direito adicional, a Constituição fala que tem direito adicional, e na legislação, na CLT, está dizendo que o adicional noturno é pago com a proporção de 20%, se vier um acordo coletivo falando que, na verdade, o adicional noturno será pago na proporção de 50%, ou seja, melhor, haverá a aplicação da norma mais favorável àquela situação, certo? Um ponto também muito importante, gente, é a questão da alteração trazida no artigo 620. Deixa eu baixar aqui para vocês irem acompanhando. O professor vai falando e não vai baixando o material, né, professor? Artigo 620. O que acontece, gente, no artigo 620? Antes, falava-se o quê? No caso de conflito entre acordo e convenção coletiva, prevalecia o princípio da norma mais favorável, ou seja, aplicar-se-ia o direito mais favorável ao trabalhador. Em contrapartida, agora, com a alteração, a nova redação dada ao artigo 620, estabeleceu-se o quê? Que havendo conflito entre acordo coletivo, que a gente aprendeu hoje, e convenção coletiva de trabalho, prevalecerá o acordo coletivo, ainda que mais prejudicial. Então, portanto, vejam que houve uma flexibilização. A regra é que o princípio da norma mais favorável ainda está em vigor. Só que ele tem o quê? Ele perdeu um pouco da força. Por quê? Porque antes aplicaria, em caso de divergência entre acordo e convenção, aquele que era mais favorável. Agora não. Havendo discussão conflito entre acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, nós vamos aplicar necessariamente o acordo coletivo de trabalho, certo? Outro ponto, gente, que era importante, que perde um pouco a importância, são as teorias que tentam explicar como é aplicado a norma mais favorável. São 3 teorias. Teoria do conglobamento, teoria da acumulação e teoria do conglobamento orgânico ou mitigado. Professor, o que é isso? Antes, como eu disse para vocês, se houvesse a discussão entre duas normas, onde houvesse estabelecimento de vários direitos, aplicava-se a teoria do conglobamento. Agora não mais, por quê? Porque em caso de conflito de acordo e convenção coletiva, prevalece o acordo coletivo, ainda que ele seja menos favorável do que o acordo coletivo. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, tem um acordo coletivo que fala que o adicional de horas extras paga com 60%, o adicional noturno paga-se com 30% e as férias vão ser de 30 dias. Então, a gente estabeleceu aqui as regras que são estabelecidas no acordo coletivo. Aí vem uma convenção coletiva que estabelece o quê? Um adicional noturno de 50%, umas férias de 60 dias, e qual foi o outro direito que eu mencionei, que me fugiu? E o outro direito, adicional noturno, férias e... me fugiu agora, mas imagine que fosse um outro direito que seja mais favorável. Ainda que a convenção coletiva traga 3 direitos mais favoráveis ao trabalhador, aplique-se o acordo coletivo em razão da nova redação do artigo 620. Antes, não aplicava-se uma das 3 teorias que a gente está falando agora. Teoria do conglobamento, teoria da acumulação ou teoria do conglobamento mitigado. O que é isso? Teoria do conglobamento. Você poderia escolher entre um instituto e outro, ou seja, aquele que fosse mais favorável. Ou seja, eu não ia escolher
qual fosse o melhor de cada um dos instrumentos. Eu ia escolher um ou outro. Isso é a teoria do conglobamento. Você faz o confronto em bloco e escolhe um dos dois institutos, um dos dois instrumentos coletivos. Teoria da acumulação é exatamente o contrário. Você tem dois instrumentos, onde, por exemplo, dois direitos são melhores no acordo coletivo e um é melhor na convenção coletiva, você ia extrair, ou seja, ia retirar de cada um dos instrumentos apenas aquilo que fosse o mais benéfico. Então, você ia utilizar uma lei não, né? Uma estipulação da acumulação do acordo e da convenção coletiva, aliás, do acordo coletivo, dois direitos, e da convenção coletiva, um direito, e ia aplicar os dois de maneira conjunta. E a teoria do conglobamento, na verdade, seria mais ou menos que a mistura dos dois outros institutos, que em vez de você escolher um instituto ou outro, ou pegar direito separado um por um, ou seja, estipar um por um, você ia por blocos de acordo com o que? De acordo com o capítulo do benefício. Então, se fosse para escolher um capítulo de jornada do trabalho, que aí vem adicional dentro do capítulo de jornada, tá? Horas extras, intervalo, adicional noturno, compensação de jornada. Então, se a gente fizer a escolha, a gente vai fazer aquela que for melhor por grupos. Isso é a teoria do conglobamento mitigado. Deixa eu ver aqui que veio uma perguntinha. Ou alguém falou alguma coisa? Primeira, né, do André. Vamos lá, André. Isso vale para todos os contratos em andamento ou somente para os realizados após a reforma? Ele aplicou-se de maneira imediata após 3 meses de vacância aí, André. Então, aqueles direitos que já estivessem sendo concedidos, beleza, esses não eram mais alterados. Mas qualquer acordo ou convenção coletiva posterior prevalece o acordo coletivo, certo? A Larissa, professor, mas no caso do acordo coletivo, todos os funcionários têm que concordar com os termos ou tem uma quantidade mínima? Como é que funciona? Isso a gente vai estudar em direito coletivo, tá, Larissa? Nenhum sindicato ele estipula isso de maneira unilateral, ou seja, ele vai reivindicar junto à empresa ou a outros sindicatos empregadores, de maneira unilateral. Como que eles fazem? Eles vão convocar a assembleia e na assembleia haverá a votação. Então ele vai chegar lá e vão expor, gente, a gente tem esse acordo coletivo aqui, vocês estão de acordo com esse acordo coletivo? E aí vai todo mundo votar, todos os filiados vão votar. Estamos de acordo. Se a maioria entender que o acordo coletivo deve prevalecer, que deve ser estabelecido com a empresa, mesmo aqueles que estejam em desacordo, vai haver a aplicação, porque houve a escolha exatamente pelos seus representantes, pelo sindicato, após votação. Então, mesmo aquele que não seja filiado ou aquele que discorde dos termos do acordo coletivo, o acordo coletivo é válido, sim, e será aplicado, mesmo que a contragosto. Mas, para isso, tem que passar por todo um procedimento que a gente vai estudar semestre que vem, mas só para resumir a sua pergunta e para não deixar sem resposta, há o que se chama de assembleia e votação sobre as cláusulas do acordo coletivo, certo? Então, né, resumindo, você falou, no caso do acordo coletivo, todos os funcionários têm que concordar? Não, não todos têm que concordar. Vai haver uma votação e é aquela questão, né, do regime democrático que a gente vive. Se a maioria decidir que ele é válido, que ele deve ser votado, que deve ser estabelecido, ele vai prevalecer e ele será imposto mesmo contra a vontade de quem não quis, certo? Seguindo, gente. Aqui, ó, só para recapitular, né? Eu marquei aqui até de rosa, ó. A regra da norma mais fora torna flexível a hierarquia das normas trabalhistas, devendo ser considerada como mais importante em cada caso concreto. A norma mais favorável ao trabalhador, ainda que não seja a Constituição Federal ou a lei federal. Foi o que a gente mencionou ainda agora. Ainda que seja estabelecido numa fonte formal autônoma, num acordo, uma convenção coletiva, ainda que seja estabelecido um regulamento interno de empresa, se ele for melhor que a Constituição ou a lei, o trabalhador tem esse direito, ou seja, de aplicar a norma que seja mais favorável, certo?
Aqui, ó, o que eu falei para vocês do artigo 620, ó, também está grifado aqui, agora é um salmão, que é isso, professor? Você tá chique, você sabe até que é cor salmão, mentira, nem sei se é salmão isso aqui, mas brincadeiras à parte, o que ficou estipulado no artigo 620? As regras da norma mais favorável, na medida que dispõe que as condições fixadas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, certo? Foi o que a gente acabou de discutir. Então, havendo conflito, convenção e acordo, prevalece acordo coletivo. Terceiro subprincípio da proteção, regra ou princípio da condição mais benéfica. Por esse princípio, veda-se a piora nas condições dos trabalhadores. Uma vez concedido um direito de natureza individual, ele se incorpora ao contrato de trabalho, não podendo mais ser retirado por ter se tornado um direito adquirido. Isso é a regra. Então, mais uma vez, sempre que houver uma norma trabalhista que venha a diminuir as condições mais favoráveis ao trabalhador, ela será vedada, ou seja, haverá uma vedação. Portanto, as condições mais favoráveis devem ser o quê? Garantidas, uma vez que concretamente concedidas de maneira individual, elas serão o quê? Inseridas de maneira permanente no contrato de trabalho. Atenção aqui também, fazer um parênteses com o direito coletivo que a gente vai estudar ano que vem. O acordo e convenção coletiva, eles têm prazo de validade. Então, se tiver estabelecido um acordo coletivo de 2 anos, um acordo coletivo de 2 anos, que as horas extras são pagas com 100% de adicional, durante esse período a empresa tem que pagar adicional com 100%. Acabou a convenção ou acordo coletivo, a partir do dia seguinte à sua expiração, ou seja, ao término da sua vigência, a empresa não está mais obrigada a pagar o adicional de 100% e ele não se incorpora ao contrato individual dos trabalhadores, diferentemente da condição mais benéfica, princípio da condição mais benéfica, quando em um contrato individual, ou seja, não pactuação através de direito coletivo, um pacto de maneira individual, conceder uma condição mais favorável ao trabalhador, depois ele não pode ser estipado. Então, vamos dar exemplos aí. Digamos aí que eu trabalho, fui contratado para exercer uma jornada de 6 horas por dia, mas eu recebo um salário mínimo. Pode? Pode. Normalmente, o salário mínimo ele é fixado para pagar uma jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais. Mas a empresa falou para mim, Rodolfo, a gente vai precisar de você só por 6 horas aqui, mas a gente vai pagar para você o salário mínimo. Tudo bem? Então, beleza. Passado um tempo, 6 meses, um ano, a empresa, Rodolfo, cresceu aqui o movimento, a gente vai precisar que você trabalhe 8 horas, ou seja, a gente vai ampliar a sua jornada, mas nós vamos manter seu salário, porque o seu salário já é o mínimo, ou seja, já é o salário base para essa jornada. Pode? Não pode. Porque eu estou o quê? Piorando a condição de trabalho desse trabalhador, no caso, eu mencionei que isso fosse eu, está piorando a minha condição de trabalho. Portanto, não pode haver essa alteração. Outro exemplo, eu estou trabalhando, recebi uma promoção e estou trabalhando agora numa determinada função e recebo R$5.000. A empresa vira lá e fala assim, Rodolfo, é o seguinte, você anda meio que faltando aí, vamos reduzir nós já vamos aqui reduzir o seu salário para R$3.500. Tá? Então, a partir do mês que vem, você vai receber R$3.500. Pode? Não pode. Redução do valor do salário, você está prejudicando, você está quebrando o princípio da condição mais benéfica, ou seja, o indivíduo tem direito a receber o valor anteriormente fixado e não haver a piora das suas condições. Então, as condições mais favoráveis, como está aqui grifado na apostila, devem ser verificadas em relação às situações concretas anteriormente reconhecidas ao trabalhador e que não podem ser modificadas para uma situação pior ou menos vantajosa, certo? É o que está estabelecido lá no artigo 468 da CLT. Ah, professor, mas tem exceções? Tem exceções, gente. Existe o que se chama, a gente vai estudar mais à frente, o que se chama de jus variandi, que é o direito da empresa de fazer alterações nos contratos de trabalho, lógico, desde que não tragam prejuízo ao trabalhador. E existe a possibilidade, muitas vezes eu falei aí de um exemplo que não pode haver redução de salário.
No entanto, através de pacto coletivo e até mesmo por autorização da Constituição Federal, pode haver a redução do valor pago. No entanto, essa redução ela tem que ser compensada com algum outro benefício. Na prática, como funciona? Digamos aí, a empresa está passando agora, em razão da pandemia, dificuldades financeiras. Ela vem, a empresa vem, entra em contrato com o sindicato dos empregados e fala, ó, eu não tenho como manter todo mundo aqui, vou ter que dispensar trabalhadores, ou se for para manter o pessoal, eu vou ter que reduzir salário, beleza? Aí o sindicato vai negociar, faz aquela assembleia que eu mencionei, vota e faz o quê? Vamos estabelecer o seguinte, então tá, a gente admite a redução aí, tem que ser uma redução razoável, não pode ser abusiva, a gente vai reduzir aí o sindicato, concordo, e reduz em 25% o salário de todos os trabalhadores. Só que, em contrapartida, a empresa consegue estabilidade durante toda essa redução. Ou seja, ao invés de mandar alguém embora, eles falam, não, a gente reduz o salário de todo mundo, no entanto, ninguém é mandado embora por um determinado tempo. Pode, mas desde que isso seja estabelecido de maneira coletiva e não de maneira individual, certo? Um outro exemplo que causa muita confusão também, que costumo destacar, quando se analisa valor em pecúnia, valor recebido pelo trabalhador, e questão de saúde do trabalhador, medicina e segurança do trabalho, regras de medicina e segurança do trabalho, sempre prevalece regra de medicina e segurança do trabalho. Como assim, professor? Isso aqui é para mencionar um exemplo. O trabalhador que trabalha no período noturno, que é aquela compreendida entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, ele tem um pagamento de adicional de 20%, ou seja, ele tem um plus, um adicional do seu salário para receber mais, ele recebe mais de quem trabalha no período diurno. Digamos que a empresa funciona de manhã e de noite. A empresa pode, de maneira unilateral, de maneira excepcional, porque a gente viu que não pode haver essa alteração aí sem autorização do empregado ou que não cause prejuízo ao trabalhador, e vai o quê? Haver a possibilidade da empresa transferir o trabalhador do período noturno para o diurno. Aí se dirá, professor, mas é mais prejudicial, você está reduzindo o valor que esse trabalhador recebe. No entanto, em razão de estudos médicos, em razão de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, todo trabalho noturno ele é considerado como mais prejudicial. Por quê? Porque ele mexe com o relógio biológico e essa alteração do relógio biológico, segundo os estudos, ela eleva os índices de AVC e os índices de infarto, razão pela qual a alteração do período noturno para o diurno, ainda que haja uma redução do salário, ela é mais benéfica na questão que se diz a segurança e saúde do trabalhador, razão pelo qual que essa alteração ela é válida. Então, isso é uma medida excepcional. Via de regra, o direito concedido de maneira individual não pode ser extirpado, retirado em razão da regra ou do princípio da condição mais benéfica, certo? Menciona outro exemplo aí, professor. Digamos aí que a empresa agora começou a dar, sei lá, para todo mundo uma cesta básica. Não foi estipulado em acordo de convenção coletiva. Ela falou, ó, pessoal, a empresa está indo de vento em popa e agora a cada 3 meses nós vamos dar uma cesta básica. Se for concedido em âmbito coletivo, acordo de convenção coletiva, só vai ter obrigação de dar durante a validade desse acordo de convenção coletiva. No entanto, se for concedido de maneira individual, direto ao trabalhador, não poderá mais ser retirado, ou seja, o indivíduo vai ter direito a receber a cada 3 meses a cesta básica por prazo indeterminado ao longo do tempo, enquanto ele for empregado. Por quê? Porque já que foi concedida uma condição mais benéfica, ou seja, uma condição de uma melhor condição para o trabalhador, ela não pode ser retirada, certo? Aqui a gente tem que mencionar de novo o que é a questão dos hipersuficientes. Vejam que está grifado aí. Em razão da reforma trabalhista, em razão da ampliação da autonomia individual e da validação das pactuações decorrentes de acordo direto entre empregado e empregador, especialmente em relação aos empregados considerados como hipersuficientes, serão vistas como válidas a estipulações por eles negociadas diretamente com o empregador em relação aos direitos
estipulados no artigo 611-A. Ou seja, os hipersuficientes, mais uma vez, se eles entenderem por bem que devem fazer alguma alteração, ainda que seja um contrato individual, se ele pactuar com a empresa, ele será considerado como válido, certo? Então, tudo que a gente tem que falar é para os hipossuficientes. E para o hipersuficiente há exceções, ou seja, há uma flexibilização, não é aplicado de maneira tão significativa, tão impositiva, a regra dos princípios da proteção, certo? Ou seja, em razão dessa alteração trazida pela reforma trabalhista. Portanto, em resumo, que está aqui na apostila, a análise do que é condição mais benéfica restou relativizada, já que o conceito de mais benéfico deixou de ser considerado pelo legislador como decorrência de uma ideia de proteção à parte economicamente mais fraca da relação de emprego, passando a ser inserido no âmbito da autonomia da vontade do trabalhador. Ou seja, de um modo geral, se o trabalhador negociou exercendo livremente a autonomia da vontade, é porque considerou que para ele essa nova condição é mais benéfica. Isso aqui, logicamente, tendo uma visão para os hipersuficientes, certo? Ficou claro aqui, gente? Nossa classificação aí quanto aos 3 princípios de proteção, aliás, o princípio da proteção, seus 3 subprincípios, tudo certo? Então, vamos passar para o segundo princípio, princípio da irrenunciabilidade. O que é o princípio da irrenunciabilidade? É um princípio de extrema importância também, que diz o quê? Não é considerado válido, ou seja, é inválido o ato voluntário praticado pelo trabalhador no sentido de renunciar, de abrir mão de direitos reconhecidos em seu favor. Ou seja, ainda que o trabalhador, vejam que exatamente em decorrência do princípio da proteção, princípio da renunciabilidade. Vejam que mesmo que o trabalhador queira abrir mão, ele não pode, a empresa não pode ter esse benefício. O trabalhador ele não tem direito a abrir mão dos seus próprios direitos, ou seja, ele não pode abrir, ele faz jus aos direitos concedidos pela Constituição e pela lei. Como assim, professor? Digamos aí que eu estou trabalhando aqui, trabalho no ISEC, eu falo, nossa, eu adoro o ISEC, gosto de trabalhar, eu não quero férias, eu não quero receber férias e eu não quero sair de férias. Eu faço uma carta de próprio punho e mando lá para a instituição. Eles vão poder deixar de me conceder férias? Eles vão poder deixar de me pagar as férias? Não pode. Princípio da irrenunciabilidade. O trabalhador não pode abrir mão dos seus direitos garantidos, certo? Diz o quê? E esse princípio, ele diz, tem relação, tem como regra a impossibilidade do trabalhador de ele privar-se livremente, ainda que haja autonomia da vontade, ou seja, voluntariamente, de maneira ampla e por antecipação, de direitos que lhes são garantidos pela legislação trabalhista, certo? Ah, professor, então tá, você está dizendo aí que não pode abrir mão. Não, não pode. Então, digamos aí que o empregado ele é mandado embora. Tem lá direitos a receber verbas rescisórias, férias, 13º, saldo de salário, FGTS, multa de 40%, entre outros direitos. Só que eu sou dono da empresa e eu estou chamando ele para vir receber ou estou pedindo para ele me indicar a conta para eu efetuar o pagamento. E ele não me fornece. Quer dizer que a empresa agora está isenta? Quer dizer que eu estou isento de efetuar o pagamento, já que ele está abrindo mão? Não pode, não é possível a renúncia por parte do trabalhador. Então, qual que é o dever da empresa nessa situação? Eles vão entrar com uma ação denominada, um procedimento especial denominado de ação de consignação de pagamento, onde eles vão pegar essas verbas da rescisão e depositar numa conta judicial e deixar à disposição do juízo, ou seja, vai informar o juiz do trabalho, de que as verbas da rescisão daquele rapaz está à disposição do trabalhador que deixou a empresa. Seja por dispensa sem justa causa, seja por pedido de demissão, ou outra forma de rescisão do contrato de trabalho. Quer ver um outro exemplo? Que eu entrei agora, semana passada, 2 ações que são difícil não, mas não tem uma frequência grande na Justiça do Trabalho, que são ações de consignação em pagamento. Tiveram 2 clientes
que tiveram, onde 2 funcionários vieram a falecer, dois clientes diferentes, tá? Ele era um zelador de um condomínio aqui em Cuiabá. O rapaz estava em casa, sofreu um infarto e faleceu. Ele era trabalhador de um condomínio. O outro exemplo de ação de consignação e pagamento, que eu posso mostrar para vocês também, é que o rapaz trabalha com uma empresa, ele veio a cair de moto e faleceu. Só que ele não estava a trabalho, ou seja, ele estava em dia de folga. Portanto, não era culpa, nenhum dos 2 casos foi caso de acidente de trabalho, porque os 2 estavam na sua folga, em suas residências. Um estava dormindo e o outro estava passeando. Então, houve a morte. A empresa tem que fazer o quê? Bom, ela não sabe quem são os herdeiros, ela não sabe se o indivíduo tem 1, 2 mulheres, ou separou, está em união estável com outra, quantos filhos tem. Na dúvida, ele entra com a ação de conciliação e pagamento. Não é porque o trabalhador morreu que ele não tem que pagar nada. Não, a empresa ela não pode absorver, ela não pode ficar com esses direitos dos trabalhadores para si. Então, ela entra com uma ação de consignação e pagamento e disponibiliza esse valor na justiça. Certo? Professor, Oi. uma Diga, dúvida. Jefferson. E referente aos estagiários, a gente sabe que eles não têm alguns direitos, né? Perfeito. Mas e o caso de férias? Isso. Papai, O que acontece, Jefferson? O estagiário ele é regido pela Lei 10.488 de 2008, se não me falha a memória. Estou ficando velho, a gente esquece, mas é a Lei 10.488 de 2008. Lá existe o quê? O regramento dos estagiários, ou seja, há uma legislação para tratar especificamente dos estagiários, porque, diferente da minha época, a gente era considerado como escraviário, ou seja, a gente não era nem trabalhador e não era nada, né? Desculpa a brincadeira aí, a gente era considerado como porra nenhuma, certo? Por quê? Porque não tinha proteção nenhuma, a gente não era previsto, não tinha proteção pela CLT, porque a CLT não era aplicada aos estagiários e não existia norma na minha época que eu fui estagiário, né? Hoje em dia, ainda bem que existe essa normatização, existem alguns direitos garantidos por essa lei e existe o que se chama de recesso do estagiário. Muitos chamam de férias do estagiário. Na verdade, eles têm direito ao licenciamento pelo prazo de 30 dias, ou seja, tal qual as férias, mas ele tem um termo diferente. Por quê? Porque férias ele é garantido para os trabalhadores de carteira assinada, formalizado, regidos pela CLT. O da lei dos estagiários, eles chamam de recesso. E ele vai ter direito também a esse afastamento de 30 dias. Só que isso é por estipulação da lei, não porque aplica a CLT. Então, tem direito sim, mas não porque você utiliza a CLT, porque você utiliza a lei do estágio, certo? Só o termo que é diferente. Entendi. E no caso do estagiário sair antes do tempo determinado, por exemplo, ele trabalhou 10 meses e não tirou as férias durante os 6 meses, né? Porque tem direito de 6 meses ou de 6 e 12, né? Isso. E aí ele não tirou essas férias. Ele tem direito a receber ou ele só teria direito ao tempo de recesso? Aí ele não completou, você está falando os 10, ele não completou 12, né? Isso. Então, aí há uma previsão lá de proteção à parte concedente do estágio, que ele só vai estar obrigado a remunerar não, né? Se não conceder nos 6, ele pode conceder aos 12. Então, existe essa possibilidade. Não quer dizer que ele não vai receber, ele vai receber o proporcional se ele se desligar antes. Agora, ele não pode exigir o período completo de 12 meses. Tá? Ele vai receber o proporcional de 10. Tá? Então, por exemplo, numa rescisão, vai fazer lá o cálculo, quanto que foi de recesso proporcional. E aí concede para ele. Entendeu? Foi claro? Entendi. Eu fiz a pergunta porque veio a calhar a situação, um caso que aconteceu recentemente comigo mesmo, lá na Secretaria de Estado de Saúde, onde eu trabalhei 10 meses e pedi o desligamento, pedi o cancelamento do contrato. Fui para trabalhar para outro local, só que aí eles estão falando que eu deveria ter direito a ter retirado as férias, né? No caso, o recesso, mas que eu não tenho direito ao pagamento dela, entendeu? Mas ok, perfeito, eu entendi. Aí só tem que ver uma coisa aí, Jefferson, porque eu não sei, né? Já que você foi prestar serviço no serviço público, tem que ver se eles aplicaram a lei do estágio ou se eles aplicaram prazo determinado, contrato a prazo determinado. Aí muda um pouco
dependendo da situação. Aí eu não sei qual foi o vínculo que eles estipularam com você. Entendi. Perfeito, professor. Obrigado. Certo? Nada. Então, ficou claro, gente? Então, sempre que houver um direito estabelecido na legislação trabalhista, o trabalhador, ainda que queira, ele não pode renunciar. Mas lembre-se, eu estou falando do trabalhador hipossuficiente, que é considerado frágil, e o hipersuficiente. O hipersuficiente não, ele pode negociar e até renunciar aos direitos, ou seja, ele vai, na verdade, ele não vai apenas renunciar, né? Ele vai o quê? Negociar esses direitos, porque o hipersuficiente tem maior liberdade, que é aquele trecho de novo em rosa que a gente marca aqui. Então, qualquer estipulação no sentido de estabelecer renúncia de direito, gente, é um pacto nulo. Eu falei para vocês, mesmo que eu escreva de próprio punho, dizendo que eu não quero ter direito a férias, não quero receber. Se me mandar, eu vou rasgar o dinheiro. Não haverá essa possibilidade. Por quê? Porque o artigo 9 da CLT ele estipula que são considerados nulos de pleno direito os atos destinados a impedir, fraudar ou desvirtuar a aplicação das normas da CLT, ou seja, não haverá possibilidade de renúncia. Se o indivíduo quiser, ele pode até receber e doar, ou receber e queimar, mas, em tese, ele não pode renunciar aos direitos aos seus direitos, certo? Tinha mais um exemplo que eu podia mencionar de renúncia. Não, é importante aí, então, fica claro, gente, que o ponto não era renúncia, na verdade. É distinguir renúncia de pacto, de acordo. Renunciar é você abrir mão. Acordar é você o quê? Negociar direitos. Por isso que se você for perante a Justiça do Trabalho, você pode fazer um acordo. Ou seja, o que normalmente não acontece é a renúncia, que você abre mão dos direitos. Mas pode fazer um acordo? Pode. Então tá, tô devendo férias aqui para vocês, ou tô devendo FGTS, não vai dar para pagar tudo? Ou então vamos pagar tudo parcelado? Pode, estabelece lá na ata o acordo. Existe uma dúvida, eu estou pedindo horas extras. Eu estou pedindo horas extras e a empresa disse que não tem horas extras. Quer dizer que eu tenho direito? Não, porque se há uma discussão, não é um direito líquido e certo, se há um direito que ainda há discussão e ele não está definido, pode haver acordo? Pode. Você pode estabelecer um valor menor. Peço 50 mil de horas extras. A empresa fala, você não tem direito a 50 mil de horas extras. Mas se a gente fizer um acordo de 20 mil, você aceita? Aceita. Redige na ata e é válido, porque aí não é renúncia. Aí é concessão recíproca. Isso é pacto, isso é acordo. Acordo diverge de renúncia. Renúncia é você abrir mão, renunciar, certo? Próximo princípio, princípio da continuidade. Teve mais alguma pergunta aqui ou não? Não, né? No bate-papo, não. Professor, próximo princípio, terceiro princípio, princípio da continuidade da relação de emprego. Via de regra, por esse princípio, consiste que o contrato individual do trabalho ele é de trato sucessivo, ele é feito para durar no tempo, ele não é feito por um prazo delimitado, ele não tem um prazo final pré-estabelecido. Ou seja, esse princípio tem por objetivo dizer que o indivíduo que é contratado formal para a carteira assinada, ele é contratado para durar no tempo. Pode ser que ele trabalhe um mês? Pode. Mas pode ser que ele trabalhe 10 anos? Pode. Não há um prazo final pré-estabelecido. Ou seja, não há um prazo onde ele se esgota via de regra. Não é um único ato que termina o contrato. Não. Haverá uma possibilidade de elastecimento, de prolongamento ao longo do tempo, sem um prazo pré-definido. Professor, mas por que existe esse princípio? Por um princípio bem simples, questão de segurança jurídica do trabalhador. Imagina aí que todo mundo, que todos os contratos de trabalho não fossem a prazo indeterminado, fossem todos a prazo determinado. A cada 30 dias você trabalhava, você tinha que torcer para continuar no mesmo emprego ou sair correndo atrás de outro. Isso aí geraria muita insegurança jurídica para o trabalhador. Por quê? Porque normalmente é através do trabalho que ele vai receber o salário e é através do salário que ele mantém a subsistência sua e de sua família. Então, quando você tem um contrato a prazo indeterminado, você está o quê? Não tem um prazo pré-limitado, você tende a raciocinar, e a empresa também, de que você vai ficar recebendo mês a mês os valores que são devidos pelo serviço realizado. Então,
ele fundamenta-se esse princípio no fato de que, por ser fonte de subsistência do empregado e sua família, e ter natureza nitidamente alimentar, haverá necessidade de prolongação do contrato de trabalho no tempo. Por isso que ele é o que? De natureza sucessiva, de trato sucessivo, ele perdura no tempo. Isso é a regra. Ah, professor, tem exceção? Tem. A gente vai estudar mais à frente. Então, via de regra, o contrato de trabalho individual são contratos a prazo indeterminado. No entanto, a gente vai estudar que existem situações, normalmente 3 situações, onde existe a possibilidade de pactuação de contrato a prazo determinado. Ou seja, quando você sabe quando começa e sabe quando termina. Você sabe que esse contrato não necessariamente vai se prolongar para o futuro. Um exemplo só para clarear essa exceção. O contrato de experiência. Não sei se algum de vocês já trabalhou por esse regime de contrato, onde você é contratado pela empresa e a empresa estabelece lá um prazo máximo de 90 dias de experiência. Normalmente é 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Pode ser menos? Pode, mas o prazo máximo é de 90. Nesse período, no contrato de experiência, haverá experimentação mútua e o indivíduo vai o quê? Estabelecer que no contrato de experiência, se ele quer continuar trabalhando, e a empresa vai avaliar esse trabalhador, se ele é um bom trabalhador, para depois ser efetivado. Então, o contrato de experiência, ele é um contrato a prazo determinado, certo? Ah, professor, eu gostei do trabalhador, quero manter ele. Posso converter em contrato a prazo determinado? Pode, basta passar o prazo máximo do contrato de experiência, do contrato a prazo determinado, certo? O André falou, sim, é meio padrão em todo início de emprego. Hoje em dia tem se utilizado mais, André, o contrato de experiência e eu acho bom para ambas as partes, tá? Por quê? Porque o contrato de experiência ele tem por objetivo a experimentação mútua. A empresa vai avaliar o trabalhador para ver se ele se adequa àquela atividade e, em contrapartida, o empregado também fala, opa, não, aqui tem perigo de acidente, ou é um ambiente que não é saudável, ou eu estou exercendo uma função que eu não gosto. Pronto. Ao invés de ele ter que pedir demissão e abrir mão de alguns direitos, ele deixa transcorrer e não renova o contrato de experiência, ou seja, não efetiva em contrato efetivo, em contrato a prazo indeterminado, certo? Ah, professor, e qual que é a diferença do contrato a prazo indeterminado e determinado? Na verdade, a gente ia tratar mais à frente, mas só para vocês entenderem. No contrato a prazo indeterminado, ou seja, você é dispensado, você vai ter direito à multa de 40%, saque do FGTS e as verbas normalmente de natureza indenizatória, aviso prévio e outras verbas. Quando se trata de contrato a prazo determinado, o trabalhador tem direito a menos verbas. Então, ele não vai ter direito a aviso prévio. Por quê? Porque ele já sabe a data final do contrato. Ele não vai ter direito a multa de 40%, ou seja, por ter sido desligado, porque ele já sabe quando ele foi desligado, e ele perde algumas verbas de natureza indenizatória. Certo? André, né? Meio padrão no início de emprego que tive. Eu também. Quando eu trabalhava, André, né, antes de entrar para o escritório, eu trabalhei numa empresa de informática. Né? Hoje eu não sei mais nada de informática, desaprendi. Naquela época lá que eu era mais entendido. Na minha época era aqueles CDzões, sabe, grande assim. Eu acho que vocês nem conhecem mais isso. Só quem for mais velho. Não é aquele disquetezinho na minha época não, tá, gente? Não é aquele disquetezinho bonitinho, que é um negócio desse tamanho aqui assim, né? O meu, na minha época, era um negócio quadrado, desse tamanho, assim, ó. Se você dobrasse ele, você já estragava e perdia o que estava dentro, tá? Então, na época eu comecei a trabalhar com contrato de experiência, depois foi efetivado, mas aí não durou, acho que em torno de um ano, menos de um ano, aí eu saí para começar a estagiar. É esse aí, que não cabia porcaria nenhuma nele. Era um trem desse tamanho que não cabia nada. E se desse, igual eu brinquei, né, Van? O quê? Se você fizesse uma dobradinha nele, nossa, estragou, perdeu os arquivos, tudo que estava dentro. É uma beleza. Hoje em dia, você anda com um pendrive desse tamanho, mas cabe arquivo, né? Você anda no chaveiro, né? E quanta coisa cabe dentro desses
pendrive, né? Rapaz, você tá por fora, João Fernando. Eu era moderno, rapaz, nessa época aí. Eu aprendi a mexer no MS-DOS, colocava lá barra, era uma telona preta, você colocava barra MS-DOS, aí aparecia lá, você digitava os comandos na tela preta. Ah, você tá por fora, João. Aqui é anos, rapaz, de experiência. Brincadeira, hein, gente? Mas é verdade, sou dessa época aí. O Windows 3.11, monitor era uma coisinha pequena, né? Vocês lembram? O monitorzinho, como é que era? Era um caixote desse tamanho, tela verde. Vocês são novos, gente. Não passaram de escada. Lembra como é que fazia o barulho, mano? E, meu Deus do céu, era só pra gente que era forte a internet. Era só em escritório. Isso, só depois da meia-noite que diminuiu o número de pessoas usando. Aí, ó, eu tô achando que vocês estão meio velho também, hein? Não queria falar nada não, mas vocês estão meio velho, hein? Vocês estão sabendo disso aí? Vocês estão meio velho. Não queria falar nada não. Rebelou, professor. Todo mundo está falando da onde que veio. Né, aquele negócio, um amigo meu que mexia com isso, não é a pessoa, né? É um amigo que eu ouvi falar, né? Porque só tem, acho que a gente todo novinho, né, gente? Brincadeiras à parte, por que eu estou falando isso? Porque desde a minha época também já aplicava contrato de experiência, só que era muito mais raro. Hoje em dia, o contrato de experiência, que é uma exceção ao princípio da continuidade da relação de emprego, é uma situação muito mais recorrente, ou seja, ocorre muito mais, né, do que antigamente. Mas ainda bem que o contrato de experiência também não é um contrato longo. Então, para evitar os contratos a prazo determinados, normalmente não podem ser contratos longos. Tirando aí algumas exceções, como lei de contratação de trabalhadores de especialidades, que são pessoas, né, de conhecimento notório de outros países, normalmente são contratos de 2 anos, mas são medidas excepcionais que a gente vai estudar mais à frente, quando for estudar contrato a prazo determinado. Então, a regra é que os contratos eles sejam a prazo indeterminado, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, certo? Então, até marquei aqui, ó. Assim, as normas trabalhistas devem tomar como base a continuidade da relação de emprego e estabelecer mecanismos eficazes para a sua preservação pelo maior tempo possível. Que eu vou mencionar para vocês terem uma ideia, regra, né, já para... nem deu tempo de a gente trazer uma petição, nada do gênero, fico devendo, a aula que vem eu trago alguma coisa para vocês, referente ao nosso... Vou trazer ou um contrato de experiência, ou eu mencionei uma outra coisa que eu podia trazer, já me esqueci, esse professor está com a memória, que é uma beleza. Mas eu posso trazer um contrato de experiência, um modelo de contrato de experiência, ou, né, alguma situação prática relacionada ao que a gente viu hoje. Mas, resumindo, gente, a situação dos contratos de prazo determinado são situações excepcionais, a gente não vai ver isso com tanta frequência e normalmente são prazos curtos, é medida excepcional, porque via de regra o contrato é a prazo indeterminado, é feito para durar no tempo. Eu ia falar da questão estatística. Pra vocês terem uma ideia, vamos comparar 2 países onde os contratos de trabalho duram muito e contratos de trabalho onde duram pouco. Na verdade, digamos médio. Pra vocês terem uma ideia, no Japão, a média do contrato individual de trabalho, ou seja, quando você entra numa empresa, você fica durante 15 anos dentro da mesma empresa. Essa é a média nacional no Japão. No Brasil, nós temos a incrível marca de 2 anos de estabilidade. Estabilidade não, né? De permanência dentro do mesmo emprego, certo? Então, dificilmente a gente consegue, seja em razão do excesso das empresas, seja até pelo interesse do trabalhador, porque eles querem, né? Todo mundo quer melhorar a condição de vida e muitas vezes você tenta alcançar novos empregos para melhorar essa condição. E aí você acaba saindo da empresa antiga. Então, o prazo estatístico é muito baixo no Brasil, apenas 2 anos. Mas fiquem tranquilos que existem países que é pior do que isso, né? Existem países que, inclusive, têm menos direitos, fornecem pouco direito aos trabalhadores, que a gente vai mencionar isso um pouco mais à frente. E em razão também da questão do princípio da continuidade, só para encerrar, existe inclusive a súmula 212 do TST,
exatamente, que foi criado em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, que estabelece o quê? Toda vez que houverá negativa da prestação de emprego ou sobre o despedimento do trabalhador, o ônus de provar que esse trabalhador não trabalhou para a empresa ou que ele foi despedido numa data ou outra, ou a data que ele foi desligado, esse ônus é da empresa. Ou seja, exatamente para comprovar que não existe, mas prevalece o contrato a prazo indeterminado. Então, digamos aí, há uma discussão numa ação, o indivíduo entra com uma reclamação trabalhista falando que foi mandado embora agora, dia 1º de setembro de 2020, certo? E a empresa fala, não, eu desliguei esse cara lá em janeiro de 2020. Então, tem um lapso de 8 meses. O dever de provar que o indivíduo saiu em janeiro e não em setembro é da empresa em razão do princípio da continuidade da relação de emprego que está estipulado na súmula 212 do TST. Certo? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, é isso aí por hoje. Vou parar aqui. Vamos marcar o princípio da primazia da realidade. Vou ver se estou devendo para vocês, estou devendo para você, André. Já vou disponibilizar esse material, pelo menos, que já está atualizado a partir da semana que vem. Tá? E outra coisa, já vou disponibilizar também as aulas no YouTube para quem quiser revisar ou para quem tiver faltado. Tá? Esse turnover não é bom para a empresa. Todas que trabalhei tentam ao máximo diminuir essa rotatividade. O que acontece, né? Quanto à realidade do que eu vejo, tá, Larissa? Trabalhando aí há 20 anos nessa área. A rotatividade é maior quanto menor a qualificação do trabalhador. Por quê? Porque você se torna uma mão de obra mais fácil de ser substituído. Dificilmente há essa substituição quando é um trabalhador mais qualificado, onde a empresa gasta tempo investindo nesse trabalhador para que ele venha a adquirir conhecimentos ou venha a evoluir. Então, esses trabalhadores, normalmente que têm nível superior, não quer dizer que eles não sejam desligados ou o contrato dura muito, mas esses tendem a durar mais nos contratos de trabalho. A rotatividade é menor. Só que, realmente, a maior parte da população não tem nível superior, então a rotatividade é maior, só que realmente não é benéfico nem para a empresa e nem para o trabalhador. Mas o que acontece? Normalmente, quando o empregado começa a dar muita dor de cabeça, a empresa desliga. Ela não tenta entender por que isso está acontecendo, ela desliga o trabalhador. Mas isso acontece exatamente naqueles trabalhadores menos qualificados. Os mais qualificados, os caras falam, por que aconteceu isso? Vamos melhorar. Por quê? Porque é interesse da empresa. Imagina o tempo que a empresa, dependendo, lógico, do tipo de empresa e do tamanho da empresa, quanto tempo pode levar para você qualificar um gerente ou um administrador que vai tocar a empresa. Então, normalmente é isso. A rotatividade não faz bem para ninguém, realmente, mas quanto maior a qualificação, mais difícil é essa rotatividade. Certo, gente? Tranquilo? Mais uma aula para o nosso bolso aí. Quero agradecer a presença de vocês, que são os representantes fortes da turma, né? O André, o João Vitor, a Ariana, a Larissa, o João Fernando, a Bruna, o Alisson, a Iraclides, a Emily, o Antônio, o Jefferson e o Ivan, certo? Gente, eu agradeço de coração a atenção aqui. Cobrem de mim aí para a aula que vem a gente trazer alguma coisa relacionada a esses princípios para a gente ver alguma coisa prática, sei lá, um contrato de experiência, um contrato a prazo determinado, algo do gênero. Tá bom? Valeu, gente. O meu muito obrigado aí, boa noite, bom final de semana. Aproveitem aí com seus familiares para estar semana que vem cheio de energia para enfrentar a semana. Tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu pausar a nossa gravação.